Ô moçada, vocês tá bom? Gente, separei aqui um queijo no ponto de meia cura para curado já. Esse queijo já tá nessa transição de estágio aí de meia cura para curado, pra gente fazer aqui uma receita bem bacana, bem típica e bem tradicional aqui do nosso estado de Minas Gerais. Hoje nós vamos fazer uma ameixa ou um doce de queijo, como algumas pessoas conhecem. A ameixa aqui, ela tem algumas variações aí, né, pelo Brasil. Muitos lugares o pessoal faz ela com calda, aqui a gente tem esse costume também, mas hoje a gente vai fazer uma ameixa seca, uma ameixa que não vai ficar mergulhada na calda. Inclusive, essa é a forma mais comum aqui na minha região. Então, o primeiro passo é a gente selecionar bem aqui o queijo, né? Eu estou utilizando aqui um queijo Minas meia cura, mas qualquer queijo aí que esteja num ponto aí de meia cura para curado, ele vai servir. Então a gente vai começar ralando esse queijo. Eu vou partir ele e vou ralar aqui no nosso ralador. Aqui o pessoal repara, né, que já é um queijo mais firme, e para fazer essa receita tem que ser assim, não pode ser um queijo muito mole. Olha como ele fica bonito aqui na parte de dentro. Então aqui, pessoal, peguei aquele ralador caseiro que a gente tem aqui e eu vou ralar o nosso queijo nessa parte mais grossa dele. Moçada, então terminei de ralar o nosso queijo aqui. Olha que bonito que ficou. E aqui eu vou fazer algumas considerações importantes para vocês. Primeiro, né, eu esqueci de falar no começo, a minha peça de queijo, né, aquele queijo que eu utilizei aqui, tinha meio quilo de peso. Então eu vou fazer minha receita aqui com 500 gramas de queijo ralado. Outra dica importante é que o queijo, né, sempre que possível, ele deve ser mais sem sal. Como aqui é a gente mesmo que prepara, a gente mesmo que cura, então a gente já fez aqui um queijo com um pouquinho menos de sal para fazer essa receita. Mas não tem problema também ser um queijo que tem um pouquinho de sal ali, é bem tranquilo. E por fim aí, né, para quem tiver um pouquinho de dificuldade de ralar o queijo, nessas feiras livres de produtores rurais, vocês já encontram hoje o queijo ralado. Então facilita bastante o serviço. Então aqui agora eu vou passar esse queijo para uma outra vasilha e eu também já vou acender o nosso fogão a lenha para a gente preparar a calda, onde a gente vai preparar as nossas ameixas de queijo. Moçada, então fogão a lenha aceso, a gente agora vai fazer o preparo da calda, que a gente vai fritar as nossas ameixas daqui a pouco. Quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe, mas sempre que a gente vai preparar alguma coisa aqui no fogão a lenha, é importante a gente passar sabão ou detergente no fundo do tacho ou da panela que a gente for utilizar. Isso vai facilitar demais na hora da gente fazer a limpeza. Obviamente, né, quem for fazer aí no fogão a gás não precisa se preocupar com isso. Então levei o nosso tachinho ao fogo e agora eu vou acrescentar aqui 1,5 kg de açúcar. E vou juntar aqui também 1 litro de água. Isso aqui vai ser a base da nossa calda. O pessoal pode achar aí que é muito açúcar, mas tem que ser assim mesmo. Essa calda, ela tem que ficar numa consistência boa para a gente conseguir cozinhar, ou como o pessoal costuma dizer aqui, fritar essa ameixa nessa calda. Então ela não pode ser uma calda rala. E como eu disse para vocês, esse doce aqui, ele vai ser uma ameixa seca. Então a gente no final vai descartar essa calda. Ela não vai ficar em contato com o nosso doce em algum pote ou em alguma outra coisa do tipo. Para dar uma saborizada aqui na nossa calda, eu vou juntar também meia colher de sopa de cravo da Índia. Isso daqui é opcional, mas dá um sabor muito interessante para o nosso doce. Então se vocês aí não tiverem problema com o cravo da Índia, eu recomendo que vocês coloquem. Agora eu vou deixar aqui a nossa calda esquentando, né? Esse açúcar vai derreter, ela vai começar a apurar e a gente vai passar ali para a bancada para fazer a massa das nossas ameixas. Aqui não precisa ficar mexendo muito, de 5 em 5 minutos, vocês vêm e deem uma misturada aqui, mas é super tranquilo essa calda. Então aqui eu passei o nosso queijo ralado aqui para nossa bacia e agora a gente vai juntar ovos aqui até ela ficar num ponto parecido com biscoito, onde a gente consiga enrolar as ameixas. Aqui não tem uma quantidade exata de ovo e isso vai variar muito em função do ponto do queijo que vocês estão utilizando. Acredito que a gente vai gastar aí entre 3 a 5 ovos. Então eu vou começar aqui acrescentando 2 ovos inteiros.
Vou misturar aqui primeiro com a colher, mas daqui a pouco a gente vai colocar a mão na massa para a gente sentir a textura dela. Aqui a massa ainda está bem seca, então eu já vou acrescentar mais um ovo. E da agora para frente vocês vão acrescentando de um em um ovo. Não coloquem muito de uma vez para não ter perigo da nossa massa passar do ponto. Mas se por acaso acontecer de passar também, é só acrescentar mais queijo ralado que a gente volta ela para o ponto certo. Então a partir de agora eu já vou começar a amassar com a mão aqui para mim ir sentindo o ponto da massa. Aqui a nossa massa já está chegando num ponto interessante, mas ela ainda está seca. Então eu vou acrescentar mais um ovo aqui. Algumas pessoas têm o costume de colocar um pouquinho de farinha de trigo. Eu particularmente não gosto. Gosto de fazer a minha massa aqui apenas com o queijo e com os ovos. Então, pessoal, a nossa massa chegou no ponto. Olha para o pessoal ver aqui, ó. Ela fica uma massa bem quebradiça. Ela não gruda na mão nem no fundo da vasilha, mas ela fica aqui uma massa quebradiça. Então aqui agora, né, para deixar essa massa aqui nossa mais consistente e mais fácil de trabalhar, a gente vai sovar ela aqui por uns 2 minutinhos. Moçada, então a nossa massa aqui já está pronta, ó, no jeito de enrolar. Para a gente enrolar é bem tranquilo. Eu vou pegar aqui um punhadinho pequeno de massa, vou dar uma amassada nele aqui para ela ficar mais homogênea. Vou fazer uma bolinha aqui na minha mão. E depois eu gosto de abrir essa bolinha, né, de esticar ela aqui para ela ficar num formato compridinho. Eu gosto de fazer as minhas ameixas aqui do tamanho do meu dedo mindinho. E aqui depois elas vão crescer bastante. Quando a gente jogar elas lá na calda para fritar, para cozinhar, elas vão crescer bem. Então aqui não precisa vocês enrolarem elas muito grandes. Se o pessoal quiser fazer em formato de bolinha, também não tem problema, dá certo da mesma forma. Mas eu particularmente, aqui na minha região também é mais tradicional fazer ela aqui nesse formato mais compridinho. E aqui não precisa untar a mão nem nada, é bem tranquilo da gente enrolar, desde que a massa fique no ponto certo. Se vocês sentirem aí que a massa está grudando muito, vocês acrescentem mais um pouco de queijo ralado que vai consertar. Terminei de enrolar as nossas ameixas aqui, ó. Olha para o pessoal ver que rende bastante. Agora a nossa calda ali, ela já está bem apurada, já está na hora da gente começar a fritar essas ameixas. Então a gente vai passar ali para o nosso fogão a lenha para dar continuidade aqui na receita. Olha aqui para vocês verem, ó, como a nossa calda já apurou. Ela mudou aqui um pouco da coloração dela e isso aqui vai deixar o nosso doce bem bonito, com a cor bem bacana. Tem algumas pessoas aí que gostam de caramelizar açúcar antes de fazer a calda, mas quando a gente prepara dessa forma aqui, não precisa. Vocês podem ficar despreocupados que o nosso doce vai ficar com a cor bem bonita. E esse aqui é o ponto da gente começar a fritar, a cozinhar as nossas ameixas na calda. Vocês reparem aqui, ó, que ela começa a ficar mais espessa e começa a ferver como se fosse um óleo mesmo. Por isso que a gente tem o costume de falar que a gente frita essa ameixa na calda. Então aqui agora não tem segredo, a gente vai colocando as ameixas aqui aos poucos para elas fritarem. Provavelmente a gente não vai conseguir colocar todas de uma vez, a gente vai ter que dividir em 2 vezes, porque elas crescem bastante. E se a gente encher demais o tacho, vai atrapalhar o crescimento delas. Reparem aqui como a nossa calda vai fervendo, né? Ela vai parecendo aqui de fato um óleo quente. Então tem que prestar bastante atenção nesse ponto aqui. Coloquei aqui metade das nossas ameixas, dessa quantidade aqui já vai estar bom, que não vai atrapalhar o crescimento delas. Daqui a pouco essa calda vai espumar aqui, que ela vai chegar a cobrir as nossas ameixas. E à medida que o tempo vai passando, essa calda ela vai ficar bem espessa. Então eu vou colocar aqui 1 litro de água para ferver, que assim que ela apurar e estiver bem grossa, a gente vai despejando água aqui. Mas eu vou mostrar quando chegar o ponto aqui para vocês da gente acrescentar essa água. Moçada, então as nossas ameixas tem 12 minutos que está aqui fritando nessa calda. E olha aqui para vocês verem, ó, como elas vão crescendo, como vão ficando aqui de um tamanho interessante.
E nesse estágio aqui, vocês reparem que a calda, ela dá tipo aqui uma espuma que chega a cobrir todas as nossas ameixas. E é dessa forma aqui mesmo. Daqui a pouco essa espuma vai dar uma baixada, essa calda vai estar bem grossa e a gente vai acrescentar mais um pouquinho de água. E aqui, como eu disse, não é um doce que a gente precisa ficar mexendo tanto. Às vezes a gente vem aqui, ó, elas se acumulam aqui na beirada e a gente puxa elas aqui para o meio, ó, só para a calda envolver todas as ameixas. Mas não precisa a gente ficar virando elas de um lado para o outro, não tem necessidade. Daqui a pouco essas ameixas vão começar aqui a mudar de cor, a ficar mais rosadas e aí já vai estar próximo do ponto da gente retirar. Vocês vão ver aqui que é um doce que fica bem bacana, bem bonito. Então aqui agora é só a gente continuar monitorando, não precisa mexer direto, é só dar uma puxadinha nelas aqui para o meio quando elas se acumularem na beirada. E ficar monitorando também a calda para acrescentar água quando chegar o momento certo. Pessoal, aqui já está com 25 minutos que a nossa ameixa já está fritando aqui nessa calda. E reparem aqui para vocês verem, ó, como ela já está espessa, como ela está grossa. E reparem aqui também como as ameixas cresceram e tomaram conta aqui de todo o tachinho. Por isso que a gente não pode colocar de mais de uma vez. Por isso que eu dividi a minha quantidade em duas. Mas como essa calda aqui ela já está bem espessa, a gente vai acrescentar aqui agora mais um pouquinho de água fervente para ela voltar a levantar, digamos, aquela fervura. Então o pessoal viu aqui, né, que ela levanta aqui bastante vapor, que ela dá uma fervida aqui mais intensa e depois ela volta, digamos aqui, a fritar, a cozinhar as nossas ameixas. Moçada, então a nossa calda apurou de novo aqui, ó, e olha a cor bonita que as nossas ameixas aqui já estão ficando. Aqui elas já estão bem próximas do ponto, eu só vou colocar aqui mais um pouquinho de água, deixar mais uns 2 minutinhos e já vou tirar. Então vamos acrescentar aqui mais um pouco de água fervendo. Esse processo aqui que a gente faz de ralear a calda acrescentando água quente, ele ajuda muito aqui a deixar nossas ameixas com a coloração bonita. Pessoal, então aqui para o meu gosto, elas já estão aqui numa cor bem bonita, então eu vou retirá-las aqui. Para facilitar, eu vou utilizar uma escumadeira. Se o pessoal quiser que ela fique mais rosadinha, mais escura ainda, pode deixar mais alguns minutinhos. Então eu vou tirar elas aqui e vou passar para um tabuleiro. Então terminei de tirar as minhas ameixas e agora eu vou colocar aqui o restante para fritar. Então aqui agora é só a gente repetir esse processo com as nossas ameixas. Por causa da nossa calda aqui já está mais apurada, mais espessa, elas tendem a chegar no ponto mais rápido. Reparem aqui como eu coloquei elas no tabuleiro, aqui agora a gente vai deixar elas esfriarem. A gente não precisa arrumar elas organizadas aqui, é só a gente tomar cuidado para não deixar elas encostando umas nas outras, para elas não grudarem e depois talvez a gente quebrar quando a gente for separar. Moçada, então terminei aqui todas as nossas ameixas, a última fornada está aqui secando, né, descansando aqui no tabuleiro. E eu voltei aqui para mostrar uma coisa aqui que eu considero importante para vocês, que é a respeito do ponto. Quando a gente tira essa ameixa fora do ponto, ela achata, tá vendo? Ela não fica redondinha e bonita. Fica gostosa, mas ela não vai ficar aqui com estética tão bonita quanto uma que a gente tirou aqui no ponto certinho. Então a dica para vocês aí, tire uma, né, e observe aí se ela vai ficar perfeitinha assim. Se por acaso ela começar a baixar, começar a achatar demais, vocês deixem elas aí um pouquinho mais no fogo, um pouquinho mais na calda. Moçada, então ficaram prontas aqui as nossas ameixas de queijo e olha para vocês verem aqui que boniteza que ficou. Uma cor bem bonita, bem douradinha. Eu coloquei aqui, espalhei alguns cravos aqui por cima que estavam lá na nossa calda para dar uma estética aqui bem bonita para fazer uma foto aqui para a gente colocar na capa do vídeo. Então eu vou partir uma das nossas ameixas aqui para vocês verem o resultado. Olha aqui para o pessoal ver, ó, como fica bonita a ameixa. E vamos partir aqui para vocês verem aqui o interior. Olha aqui que espetáculo que fica.
E isso aqui, pessoal, para quem gosta de queijo, tem um sabor bem especial e bem diferenciado. Tenho certeza aí que vai agradar bastante o paladar de vocês. Moçada, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aqui, mostrando como preparar essa ameixa de queijo. Esse doce tão típico e tão tradicional aqui do nosso estado de Minas Gerais. Grande abraço e até a próxima!